Continuando então nosso vídeo sobre PyInput, nós vamos ver agora o módulo que controla o nosso teclado, o módulo Keyboard. Então, vamos começar aqui criando um arquivo Python. Eu vou nomeá-lo de Keyboard Control. E lembrando que se você não acompanhou o vídeo passado, eu recomendo que acompanhe. Lá nós instalamos a biblioteca PyInput. E aqui nós vamos importar. Vamos começar importando um módulo PyInput. Do módulo PyInput vamos importar o arquivo keyboard e dele vamos importar as classes key e control. Controller quer dizer. A classe controller é ela que vai nos permitir controlar o nosso teclado. Eu vou criar uma variável aqui key, abreviação de keyboard, e vamos instanciar a classe controller. Agora nós podemos utilizar as funções que vão nos permitir controlar o nosso teclado. Então, as primeiras duas que nós vamos ver é a função press e a função release, que são semelhantes às funções que nós vimos no módulo do mouse. A função press ela pressiona uma tecla e a função release ela solta a nossa tecla. Então eu vou aqui como parâmetro eu vou entrar com um caractere alfanumérico, pode ser do 1 ao 0 ou do A ao Z. Vou clicar aqui 1 e vou soltar 1. Então quando eu executar, meu mouse, eu vou estar com foco aqui, ele vai escrever para nós 1 nessa linha. Vamos então executar, eu vou dar um Ctrl Shift F10 e aí escreveu para nós aqui 1. Isso que a gente utiliza para pressionar uma tecla, sempre dando press e release. Em alguns testes que eu fiz aqui no PyCharm, quando eu utilizava apenas o press e finalizava a execução do programa, ele mantinha pressionado e eu tinha que reinicializar o PyCharm. Então tem esse bugzinho aqui. Então eu sempre recomendo utilizar depois do press, que é executar alguma coisa, utiliza o release. Então, mas fica um pouquinho chato a gente ter que escrever, né, utilizando press e release letra por letra. Para isso nós temos uma função que nos permite escrever um texto, utilizando a função type, utilizando keyboard.type, key.type, e aí nós podemos digitar um texto. Olá, mundo. E aí, quando eu executar, ele vai escrever nessa linha Olá Mundo. Vamos lá, Ctrl Shift F10, executando, ele escreveu para nós Olá Mundo. Então é bem fácil de utilizar as funções do teclado. E se eu quiser pressionar uma tecla que não é uma tecla alfanumérica? Por exemplo, eu quero pressionar o Shift, eu quero pressionar o Ctrl, o ESC, F1 e assim por diante. Bom, nós podemos... É para isso que nós utilizamos lá em cima a classe Key. A classe Key ela é na verdade ela não é uma classe, ela é um enumerator que nos permite utilizar as teclas. Então, dando um key ponto alguma coisa, ponto shift, ponto alt, ponto ctrl, ponto command, eu vou dar um key.command, ele vai pressionar a tecla command para nós. Sempre lembrando que eu vou dar um release aqui, para não dar problemas. A mesma tecla. Vou executar, Ctrl Shift F10 e pressionar para nós o command, que é o atalho do meu menu. Então é assim que a gente utiliza as teclas. Agora se eu quiser utilizar uma junção de teclas, por exemplo, eu quero utilizar, existe um atalho aqui no PyCharm que serve para formatar o nosso código. Então, por exemplo, dar espaços automaticamente aqui, corrigir a formatação, que é o Ctrl Alt L. Então, se eu quiser dar esse controle, eu posso usar o press? Posso, mas existe uma forma mais amigável de fazer isso, é utilizando a função pressed. Então, a função pressed, não é a função pressed, eu utilizo uma lista de chaves aqui, só que eu tenho que utilizar essa função dentro de um if, para que ela funcione. Então, if pressed, e ele vai executar para nós o bloco que tiver aqui dentro com essas teclas pressionadas. Então eu vou dar um key.control. Aqui eu posso botar quantas teclas eu quiser. Vou dar um key
.out. E aqui dentro eu vou colocar um press na tecla L. Dar um release aqui. E ele vai pressionar essas duas teclas aqui enquanto ele executa o nosso press e o nosso release no L. Então ele vai formatar para nós o nosso código. Eu vou executar isso aqui, esse código, Ctrl Shift F10. Aí ele formatou para nós, ele usou essa junção de teclas aqui. Então nós podemos utilizar essa função aqui para quando nós precisamos segurar algumas teclas enquanto nós executamos uma ação. Então essas são as funções que nos permitem controlar o nosso teclado. Vou criar um arquivo agora chamado keyboard monitor. E nós vamos monitorar o nosso teclado com esse script aqui. Então a mesma coisa, a gente utiliza from input.keyboard e aqui nós vamos utilizar a classe listener, que serve para escutar. Eu vou utilizar a key aqui, que nós vamos utilizar a key para cancelar o nosso listener. Nós utilizamos da mesma forma que nós utilizamos o listener do mouse. Opa, esqueci do import aqui. Aí, from input.keyboard, import listener de key. Vamos utilizar dentro de um if o listener com o nome de listener, ou L, ou alguma coisa que você quer usar aqui, o nome de variável. E aqui nós vamos dar o nosso nome ali, .join, listener.join, que ele vai ficar escutando para nós o teclado. Então, nós temos alguns parâmetros aqui no nosso listener, que é o parâmetro onPress, que recebe uma função que vai ser executada toda vez que eu pressionar uma tecla. Eu vou dar o nome de press, e uma função e um parâmetro onRelease, que vai executar, que recebe uma função também, que vai ser executada toda vez que a gente largar a tecla. Então eu vou criar aqui essas duas funções, defPress, que ela vai receber obrigatoriamente uma key como parâmetro, e nós vamos simplesmente mostrar essa key. Eu vou criar um parâmetro release, que também recebe uma key por parâmetro, e eu vou dar um pass aqui, não vou fazer nada ao largar a tecla. Então eu vou dar um Ctrl Shift F10 e ele vai ficar monitorando o nosso teclado. Beleza? Aqui não deu nada, então eu vou começar a digitar alguma coisa aqui, ó. Note que quando eu pressiono a tecla, ele mostra para nós o Enter. Eu vou pressionar aqui mais, vou ficar segurando, e ele escreve para nós como a função que nós criamos ali em cima. Vou terminar aqui. E da mesma forma como no listener do mouse, sempre que nós retornarmos false numa dessas funções, o listener ele vai ser encerrado. Então, eu vou trocar aqui, não, vou deixar aqui, eu vou dar aqui, eu vou usar um if aqui para comparar se a nossa key que nós recebemos como parâmetro aqui, ela for igual a key ponto, vou usar o shift. Se eu pressionar a tecla shift eu vou retornar falso e ela consequentemente vai encerrar o nosso listener. Vou executar aqui então, Ctrl Shift F10. Eu vou digitar algumas letras e vou pressionar Shift. Aí note que ele escreveu Shift ainda, porque nós mandamos ele dar um print quando nós escrevemos, e quando a gente largou, quando a gente deu Release, ele viu que era o Shift e encerrou o nosso listener. Então é bem fácil de utilizar a biblioteca PyInput e dá para fazer algumas coisas bem legais. Eu espero nos próximos vídeos fazer alguma coisa utilizando o PyInput e algumas outras coisas do Python. Então, para não perder os próximos vídeos, se inscreva no canal. E se você gostou, dá aquela força curtindo aí, dando um joinha. E obrigado por assistir até aqui. E até o próximo vídeo.